Olá, amigos do Seara do Mestre. A gente agradece pelo convite para essa palestra, para esse estudo, e a gente quer desejar a todos que possam estar bem, vivendo bem esses dias e ao mesmo tempo conseguindo reservar um tempo para a reflexão, para a conexão com Deus, com a espiritualidade, sem que esse momento que ainda não passou, essa dificuldade que a gente tem vivenciado, possa afetar as nossas vidas, o nosso humor, o nosso bom ânimo para o trabalho, para a vida, para continuarmos, entendendo que é um desafio que a gente precisa enfrentar. Agradecendo então e mandando um abraço a todos os amigos aí do Seara, amigos queridos que a gente não tem tido oportunidade de estar mais próximo, mas com esperança a gente sabe que vamos nos rever, nos reencontrar como nos bons tempos. Então hoje a proposta é refletirmos sobre o tema Ajuda-te e o céu te ajudará. Uma frase que muito conhecida, muito divulgada, muito comentada. E aí a proposta nossa é a gente aprofundar um pouco no assunto, começando pelo Evangelho, segundo o Espiritismo, e a gente poder concluir como é que o trabalho entra como terapia, como resolução dos nossos problemas. E aí quando alguém nos convidar para o trabalho, a gente vai entender que aí pode estar a solução para muitas das nossas dificuldades. Vamos lá, vamos tentar aprofundar esse tema e então conversar sobre a bênção que é o trabalho. Bom, no capítulo 25 do Evangelho, nós vamos ter ali a citação das palavras de Jesus, referenciando as nossas ações que resultam em objetivos positivos para nós, que talvez a gente não tenha percebido, mas isso é a fala de Jesus para nós. Ele fala: você pede e você vai obter. Você bate, teoricamente, numa porta e ela vai abrir. Você busca, você procura e você vai encontrar. 3 ações, 3 verbos que Jesus propõe para nós como ação e reação. Mas vejam que interessante, né? Que talvez a gente tenha sempre desejado que as coisas acontecessem na nossa vida, mas vejam que a ação vem primeiro, né? A ação, primeiro a gente pede, primeiro a gente bate, primeiro a gente busca, depois acontece uma reação positiva em nosso favor. Primeiro a ação e depois obter aquilo que a gente quer, o que a gente buscou. Jesus, naturalmente, que não propôs ali o tempo para que a reação viesse, para que a gente conseguisse aquilo que a gente quer. Não está ali caracterizado. E esse é um problema muito sério hoje, pela nossa pressa em resolver as coisas. Então a gente pede que é na hora. A gente bate na porta e quer que ela se abra naquele momento. Essa é uma dificuldade que a gente precisa entender um pouco melhor, né? Porque a negativa que a gente possa vir a ter, pode justamente ser a resposta que a vida ou que Deus está nos enviando. Então se a gente bate na porta errada, não é bem interessante que ela não se abra? Para nós é melhor, né? Se a porta é a errada, e em algum momento a gente pode ter um desejo que não é bom para nós. Então nós podemos pedir coisas que não são boas, podemos buscar coisas que não são boas e bater em portas que também não são positivas para nós. E a resposta positiva é não encontrar, é não abrir e é não obter.
há que ter calma nisso. Calma, tranquilidade, entendimento. E saber que pode ser que haja necessidade de um pouco mais de tempo. Bom, por que as ações vêm primeiro? E por que a gente não consegue as coisas assim, talvez um pouco mais fáceis, né? Um pouco mais de generosidade, né? Bom, se a gente for pensar bem, a vida é bastante generosa conosco. Bastante generosa. Temos dificuldades? Verdade, temos. Mas temos muito recurso também. Nem sempre a gente consegue perceber tudo isso, nem sempre conseguimos identificar e agradecer aquilo que a gente tem. Mas, de fato, temos muitos recursos para viver o tempo inteiro. Deus, inclusive, age de maneira muito mais tolerante do que nós, né? Muitas vezes nós não oferecemos ao outro tudo aquilo que a gente poderia ou que o outro precisa para viver bem, para ser feliz, para se renovar, para aproveitar novas chances. Nem sempre nós somos tão generosos assim como a vida é com relação a nós, como Deus é. E essa é uma reflexão importante da gente fazer. Vivemos um momento em que, em sociedade, somos bastante egoístas, bastante personalistas. E nesse sentido, está sempre faltando algo para alguém. Isso talvez não fosse muito adequado com relação ao cristianismo. E não, de maneira nenhuma, a gente poderia se comparar a Deus, porque Deus oferece tudo a todos, todas as condições a todos. Quem desequilibra a vida somos exatamente nós, e não Deus. Deus organizou a vida, nos deu liberdade, sem dúvida, mas organizou a vida de maneira que ela fosse equilibrada. Nós é que dentro da nossa liberdade e do nosso dever de nos organizarmos é que a gente desequilibrou as relações, a vida, os recursos, a distribuição de recursos, e a gente tem hoje uma sociedade como vemos, com muitos problemas, que a nossa generosidade tem conseguido aliviar um pouco. Não mudamos a estrutura da sociedade ainda. Nossa generosidade, ela é pontual, muito útil, muito importante, mas não mudamos ainda a estrutura da sociedade como deveríamos, como devemos fazer. Essa é uma tarefa que segue pendente. Mas podemos pensar, por que é que Deus, sugestão a ele, né, caso ele esteja aí, né, aceitando algumas sugestões, a gente poderia perguntar ou sugerir que a vida pudesse ser um pouco mais simples, um pouco mais fácil, algumas dificuldades já contornadas, algumas coisas a mais na nossa vida, né? Quem sabe, né? Quando a gente pensa nas nossas casas espíritas, né, cheias de dificuldades, nas pessoas das comunidades, Deus não poderia ter criado o mundo em condições um pouco melhores? Inclusive essa é uma pergunta que Kardec fez, né? A humanidade não poderia ter sido criada em melhores condições por Deus? E a resposta é muito simples. É sim. É claro que Deus poderia ter criado a humanidade em condições melhores, mas não fez. E se não fez, é nosso dever entender por quê, buscar entender por quê e aprender e seguir o caminho correto na direção dessa razão, desse motivo. E o motivo é justamente o nosso desenvolvimento, em primeiro lugar intelectual, simplesmente, né, intelectual, e depois o desenvolvimento moral. Então, quando a gente pensa na nossa vida lá atrás, na época das cavernas, sem saber nada do que estava acontecendo, sem entender os fenômenos da natureza,
e sofrendo bastante, sem dúvida, frio, fome, a convivência com os animais, né, selvagens. A gente imagina uma sociedade bem primitiva como essa. Havia uma nítida motivação para resolver determinados problemas que cada um, dentro da sua contribuição, foi conseguindo resolver. Um estímulo muito claro. E, aliás, desse ponto de vista das dificuldades, hoje nós vivemos rodeados de dificuldades imensas, em alguns momentos que se aproximam de dificuldades de sociedades primitivas, como a falta de saneamento, a fome, a falta de uma agricultura que seja sustentável. Nesse sentido, nos aproximamos muito de uma vida primitiva, e isso nos aparece como um estímulo muito claro ao desenvolvimento intelectual. A diferença é que, de um lado, a gente vai ter sociedades em profundas dificuldades e sociedades muito bem estabelecidas, muito desenvolvidas. E aí surge claramente um apelo ético, moral, humanitário, para que os mais fortes possam ajudar os mais fracos. Nesse contexto todo, nós vamos ter naturalmente um dever que tem que ser assumido por nós, não empurrado para os outros, de ajudar aqueles que são mais fortes, mais inteligentes, que estão mais tranquilos aí na vida. Temos o dever de ajudar, e isso não vai mudar enquanto a gente tiver uma única pessoa passando fome, passando frio, pessoas dormindo na rua. Isso não vai se modificar. O desenvolvimento espiritual, ele passa pelas dificuldades físicas e materiais. E este é o processo de desenvolvimento que Deus elegeu para as nossas encarnações. Hoje, sem dúvida, que temos um estilo de vida em que há muito conforto, há muita tecnologia, há muitos recursos, fazendo com que o peso das dificuldades físicas, materiais, climáticas, possa ir diminuindo um pouco. Isso sem dúvida. Mas somente poderemos dizer que, enquanto sociedade, enquanto humanidade, isso é uma verdade absoluta, somente quando todos tivermos os mesmos direitos, o mesmo conforto, os mesmos recursos nas mãos. Há um certo trabalho ainda até lá, mesmo porque nós, que somos reencarnacionistas, sabemos que hoje temos nas mãos recursos, conforto, tecnologia, e amanhã, numa nova existência, podemos renascer numa sociedade em que estaremos desprovidos disso. E então, outros estímulos estarão ao nosso redor. Bom, dentro do Livro dos Espíritos, nós temos ali a lei do trabalho, e entre as perguntas 674 a 685, temos ali um tratado sociológico importantíssimo, e no Brasil, pelo menos, é uma discussão muito atual, muitíssimo atual, justamente porque estamos falando de aposentadoria, de previdência, de trabalho para todos, de recursos para todos, mas hoje não é o nosso objetivo falar sobre questões sociais que envolvem o trabalho. É um estudo importante, né, e que em muitos momentos estamos com dificuldades com isso, né, porque ainda temos muito forte na nossa sociedade um conceito que foi desenvolvido principalmente, né, por Karl Marx, e que
nos aparece aí como a luta de classes. Muitas vezes a questão do trabalho ela é identificada e resolvida e tratada dentro do conflito mesmo. Conflito daqueles que detêm os meios de produção e aqueles que trabalham. Estamos ainda distantes de uma concepção cristã e humanitária que em muitos lugares, sem dúvida, aparece como iniciativa pessoal de uma ou outra pessoa que se mostra justa, vamos dizer assim. Mas ainda temos bastante dificuldade nesse assunto. É um estudo bastante importante a ser feito. Não é o nosso objetivo hoje. A gente quer falar sobre uma outra concepção do trabalho. E aí é que entra o texto de Emmanuel em Vinha de Luz. Emmanuel, ele tem essa série, né, de 4 livros em que ele comenta, interpreta trechos do Evangelho canônico, né, de Jesus e de Atos dos Apóstolos. Um livro uma série que traz muitas interessantes reflexões. E Emmanuel sempre destacou o lado religioso do Espiritismo como uma necessidade mesmo, assim como Allan Kardec identificou isso enquanto ele estava preparando o Evangelho segundo o Espiritismo, pela necessidade ética que nós estamos vivendo hoje. Isso não há dúvida nenhuma de que a maior parte dos nossos problemas é um problema ético. Não é um problema intelectual, econômico, de recursos humanos. São problemas éticos. E quando nós identificarmos as soluções éticas, nós vamos resolver os problemas. E a nossa vida, nossa sociedade e a humanidade como um todo vai mudar definitivamente. Seremos um outro planeta, seremos um planeta de regeneração, isso não há dúvida. E o cristianismo é um guia, podem existir outros, sem dúvida, existem outros, mas o cristianismo é um guia excelente para a orientação ética que a gente precisa. Por isso, Emmanuel aparece sempre com esse destaque. Ele fala sobre o Espiritismo, sobre o lado religioso do Espiritismo. E em Vinha de Luz, ele propõe o seguinte, né, que cada criatura procura o alimento espiritual que lhe corresponde à posição evolutiva. Então, dentro do pedir, dentro do bater ou do buscar que Jesus propôs ali antes e que ele garantiu que pediríamos e nós conseguiríamos, seríamos atendidos, que nós batêssemos e que nós teríamos a porta aberta, que nós procurássemos e que encontraríamos. Cada um vai buscar aquilo que lhe interessa. Cada um está com os interesses voltados para um lado ou para outro. Esse, sem dúvida, é uma dificuldade, porque nós, como nós dissemos agora há pouco, sem dúvida podemos ter desejos, interesses, motivações que não são boas e que podem nos prejudicar do ponto de vista da lei de Deus. A sociedade pode até dizer que está tudo bem. A lei pode dizer que está tudo bem, né? Nesse momento confuso que a gente vive, que para um é certo, para o outro não é. A gente não sabe direito, né? O que é certo, o que é errado. Na lei de Deus, essa confusão ela não existe. O certo já está estabelecido. E quando nós respeitamos o certo e fazemos o certo, nos sentimos bem. E vamos vivenciar o bem. E vamos ter como consequência o bem-estar.
Da mesma forma, o que é errado, embora seja permitido, é errado e vai nos trazer consequência, isso não há dúvida nenhuma. Então, cada criatura, cada um de nós, estamos buscando algo que pode ser bom ou pode ser ruim. O que Emmanuel propõe é que nós nos identifiquemos com o Evangelho e, seguindo os passos de Jesus e seguindo os passos dos seus muito nobres discípulos, que a gente identifique aonde está a motivação correta do trabalho com Jesus. Então ele diz que é um convite. Ele considera que isso é um convite. Porque em muitos momentos nós ficamos muitíssimo satisfeitos em nos alimentar com coisas nocivas, com comportamentos nocivos, com ideias nocivas, com personalismo, com a guerra, com os conflitos. Durante muito tempo nos alimentamos disso. E então, em algum momento, nós vamos, no momento em que nós nos tornamos, dentro do coração, discípulos de Jesus, esses alimentos não nos servem mais. Tudo isso que nós buscamos, todas as portas em que batemos e todas as coisas que buscamos, tudo que procuramos, não vão mais nos servir. Então, nós passamos a observar uma outra vida, buscar outros interesses, bater em outras portas. No nosso trabalho, dentro da casa espírita, somos discípulos de Jesus. E então, buscamos algo que é nobre, que é o bem comum, mas ao mesmo tempo assumimos o papel daqueles que estão oferecendo, que estão abrindo as portas, que estão entregando àqueles necessitados o que precisam. Nesse momento, muitíssimo importante que nós estejamos conscientes daquilo que para nós já é uma realidade. O alimento espiritual já mudou. As ideias já estão alteradas. E ainda que não sejamos perfeitos, isso vai acontecer com todos nós, o nosso esforço já está em nós. Nossas ideias já estão modificadas. Nosso pensamento já está em outra direção. Para que a gente possa, no momento de abrir a porta a alguém, entender o que é que aquela pessoa vem buscar e, principalmente, quais são os conflitos pelos quais ela passou até chegar ali. Temos uma história bem interessante de Gandhi, o grande Mahatma Gandhi, a grande alma, que sempre é aquela referência muito positiva para todos nós. Estava lá ele como líder espiritual, já consolidado entre os indianos, e aí uma mãe chega com seu filho e pede a Gandhi: Gandhi, você poderia pedir ao meu filho que não coma açúcar? Bom, meio estranho esse pedido, né? Mas acho que todo mundo já pegou a colher de açúcar e colocou na boca, né? É bom, né? É bom, mas não faz muito bem, não, né? E então, Gandhi pensou um pouquinho e disse para ela: você pode voltar daqui a 2 semanas? Ok. Então ela se foi. 2 semanas depois ela voltou com o filho e fez o mesmo pedido, né? Gandhi, estou aqui de volta, então pode conversar com o meu filho. E aí Gandhi vira para o menino e diz assim: meu filho, não coma açúcar.
E aí ela olhou assim, pensando, mas não é possível, né? 2 semanas para isso, Grande? Pra quê? Por que você não me falou isso há 2 semanas atrás? Então, a resposta dele é muito significativa. Ele disse, é que há 2 semanas atrás eu comi açúcar. Nós ainda fazemos algumas coisas que não devemos, mas estarmos despertos para a diferença entre o bem e o mal é o primeiro caminho. E toda vez que alguém vier e bater na nossa porta, e nas casas espíritas em breve estaremos fisicamente reabrindo as portas, embora elas nunca se fechem, né, de verdade. Quando nós abrirmos as portas e alguém pedir algo, a gente vai pensar assim, que conselho eu dou, né? Não coma açúcar, simplesmente vou dizer isso. E então a gente vai perceber que trabalhar na seara de Jesus pelo outro é o caminho para a nossa modificação. Aconselhar alguém a perdoar, a ser diferente, a ser melhor, sem ter feito, vai ser um grande conflito para todos nós. E então a gente vai dizer, você pode voltar daqui a 2 semanas? E então a gente vai trabalhar nesse tempo para que a gente possa renovar, rever os conceitos, de verdade trazer na alma como exemplo vivo aquela lição que a gente quer recomendar ao outro. Por isso, o trabalho que na seara espírita tem este conceito tão bonito de ser um espaço de renovação para todos nós, é ali que a gente vai conseguir resolver as nossas questões, os nossos problemas. É ali que os nossos conflitos se resolvem. Quando a gente oferece a mão ao outro que pediu, e aí este outro vai poder dizer, eu pedi e obtive, através de nós, que não somos perfeitos, mas que estamos já despertos para as questões profundas do espírito e estamos dispostos à renovação. Nós não evoluímos sozinhos, nós vamos evoluir todos juntos, como família, vamos estar juntos. Em algum momento, nós pedimos, nós batemos, nós buscamos e alguém nos ajudou. É hora de devolver à vida tudo aquilo que a gente obteve, tudo aquilo que recebemos. É hora também de oferecer. Esse é o nosso papel nesse momento difícil. Que nós estejamos prontos para nos manter nos nossos postos e poder ser aqueles que estão despertos para o trabalho e sabendo que o trabalho é sempre em favor do outro, não é outra coisa, é sempre em favor do outro, que nos busca para obter algo que naquele momento lhe falta. Pode ser o alimento, pode ser o cobertor, mas pode ser também simplesmente um bom conselho, como este, não coma açúcar. E dentro deste conselho existe a nossa renovação. Este é o maior de todos os resultados. Quando nós abrirmos a porta, é sinal de que nós estamos do lado de dentro. Um grande abraço aos amigos do Seara e a gente se vê em breve para abraços, para apertos de mão e para seguirmos juntos evoluindo com a bênção do trabalho. Um abraço.